enfim, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, iniciou tentando incorporar o território de Essequibo, que corresponde a 70% do território da Guiana, ao território da Venezuela. As informações dessa segunda-feira mostram uma participação um pouco maior do Brasil nessa discussão. O governo brasileiro deve enviar Celso Amorim para uma reunião entre Maduro e o presidente da Guiana. A Casa Branca também está preocupada, de olho, acompanhando essas movimentações na fronteira. Professor, muito obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM. É difícil fazer exercícios de futurologia, saber o que vai acontecer, mas há condições para um conflito? Devemos nos preocupar? Boa tarde. Boa tarde. É para isso que servem os historiadores, né? Para fazer conjecturas, fazer projeções. É o que disse o grande historiador Eric Hobsbawm. Nesse final de semana nós tivemos um avanço bastante positivo, né, que é o encaminhamento diplomático, né? Quando os diplomatas entram em campo, os soldados ficam mais distantes do campo de batalha, né? Então, o cenário agora parece mais positivo do que era até o início da semana passada, quando o presidente da Venezuela sinalizou firmemente com medidas objetivas, decretos, né, de que iria iniciar um processo para retomar o território que a Venezuela, né, o governo dele reivindica. O professor, o Renan citou, né, deve acontecer realmente essa reunião, está marcada para quinta-feira, dia 14, em São Vicente e Granadinas, fica no Caribe. O Celso Amorim, assessor especial da presidência para assuntos internacionais, vai ser enviado do Brasil para atuar como observador. Mas eu imagino que o Brasil realmente tenha um papel importante nessa tensão, porque é o principal personagem da América do Sul, né? Como observador, e depois, a partir daí, qual que é realmente o papel do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, para tentar apaziguar a tensão? Essa sua reflexão é fundamental, né? Nós fizemos um balanço do ano, houve uma tentativa de uma intervenção maior, um papel maior do Brasil na guerra Rússia e Ucrânia, e depois até mesmo no episódio, dos lamentáveis episódios do ataque do Hamas, enfim, todo o processo de conflito que acompanhamos no Oriente Médio. Nessas duas regiões, o Brasil desempenha um papel bem pequeno, né? Ele não tem um poder no sistema internacional capaz de fazer do Brasil uma potência, né, que estaria antenada e capaz de intervir em todos os conflitos que ocorrem em diferentes continentes. Mas você falou muito bem, na América do Sul é diferente, né? Na América do Sul nós não temos só um protagonismo, nós somos o protagonista. Então a nossa capacidade de atuar nesse conflito, nosso poder de atuação nesse conflito é enorme, né? Nós desempenhamos aí o papel de um ator principal no que eu chamaria, né, numa espécie de arbitramento, né, dessa querela em torno do território. O Brasil pode servir como árbitro diplomático, e mais do que isso, né, ele tem poder de persuasão, nesse caso o poder que desafia a ordem é Venezuela, o governo do Nicolás Maduro, né, de fazer valer as regras, de fazer valer uma tradição da América do Sul, que não é um continente belicoso, um continente que tenha como prioridade da solução dos conflitos e dos litígios, principalmente territoriais, a guerra. Lembremos do Brasil. O Brasil é um ótimo exemplo de um Estado, né, de um território imenso, que teve muitos litígios de fronteira e que praticamente resolveu todos por intermédio da diplomacia. Então, o papel do Brasil, neste caso, não no caso da Ucrânia, não no caso do Oriente Médio, em que a nossa participação é muito pequena, nós somos um ator pequeno em relação a esses dois cenários, no sentido de
ter uma atuação de protagonista, mas aqui nós somos o ator principal, né? E, portanto, se espera muito do Brasil como uma força capaz, né, de aí deter, especialmente os ímpetos de domínio, né, que estão caracterizando especialmente o governo da Venezuela nesses últimos 2 meses. O senhor citou aí a questão do Oriente Médio e também da Ucrânia. O presidente Lula se colocou em algumas vezes, em discussões nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, muito de forma mais presente também no conflito na faixa de Gaza, inclusive quando o Brasil presidiu o Conselho de Segurança da ONU, houve movimentação por parte do nosso país oferecendo possibilidades de ajuda humanitária, e isso quase foi possível com... infelizmente o voto dos Estados Unidos ali impediu que essa proposta caminhasse. Eu queria que o senhor falasse sobre as condições do governo brasileiro nessa atual formação, a experiência do presidente Lula. A gente estava falando agora do Celso Amorim, que já foi em outros governos petistas, ministro de Relações Exteriores, para lidar com essa questão. E também um outro ponto que é muito importante e que é alvo de críticas, né, pessoas que fazem críticas ao atual governo, que é a proximidade do governo Lula com Nicolás Maduro, ou com o regime exatamente da Venezuela. Que avaliação é possível fazer da habilidade do governo e dessa eventual aproximação, eventual alinhamento ideológico? Como o governo poderia administrar essas críticas que recebe? Não se faz política externa com ideologia. A ideologia é uma péssima companheira para a política externa. Quando a gente fala de política externa, quando nós estamos falando de política internacional, nós estamos lidando com o poder. E o poder é, sobretudo, norteado, alimentado pelo pragmatismo. E tenho certeza que, especialmente, o nosso corpo técnico do Itamaraty é capaz de entender muito bem ali, separar a ideologia do interesse nacional. O interesse nacional brasileiro manter o continente, não é? Inclusive exercer essa liderança de um continente pacífico. Então, imaginemos aí um cenário que, contrariando, né, toda a lógica e a razão, seja a razão jurídica, seja a lógica da razoabilidade, né, do contexto, nós não podemos esquecer que a Venezuela passa por uma crise financeira gigantesca e que as guerras elas são caras, não é? Que portanto, isso aumentaria ainda mais o flagelo que vive, não é? Só nós pegamos os dados da economia venezuelana, são dados desastrosos. Então, nesse momento, imaginemos aí um cenário, né, em que o Maduro, contrariando a lógica, avance sobre o território, que hoje é um território de soberania da Guiana, é preciso destacar, reconhecido aí pela Corte Internacional, reconhecido pelo laudo arbitral que foi feito. O Brasil teria que tomar uma posição muito incisiva e muito clara, não é, de repúdio a um ato como esse, e lembrando que, até considerando as questões de geografia, numa possível invasão da Venezuela ao território da Guiana, e tecnicamente é isso que aconteceria, teria que passar pelo território brasileiro. Então, me lembro de uma frase dos 100 anos de solidão, é cheiro de pólvora no ar, né? Então, essa amizade, essa simpatia ideológica que pode ocorrer do Lula em relação ao Maduro, quando se trata do interesse do Estado, quando se trata dos interesses nacionais, isso não faz o menor sentido, não é? O que se deve levar avante é projetar os interesses brasileiros, que pela nossa Constituição, está na nossa Constituição, artigo 4º da nossa Constituição, o Brasil tem um compromisso com a defesa da soberania e um compromisso com a defesa da paz. O senhor fala dessa possível incursão no território de Essequibo passando por dentro do território brasileiro. O ministro da Defesa afirmou que o Brasil não vai permitir o uso do território para uma eventual ação da Venezuela contra a Guiana. Nota publicada na Folha de São Paulo diz que José Múcio Monteiro afirmou que Nicolás Maduro não deve iniciar um embate com a Guiana
E aspas dele aqui, só tem chance de entrar pelo mar e colocar uma bandeira, disse o ministro. O embate não acontecerá. Ele afirmou que considera esse possível conflito uma insensatez. A Venezuela só tem como invadir pela via terrestre, passando pelo território brasileiro. Nós não vamos permitir isso em hipótese alguma. Palavras do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Professor, muito obrigado, professor Sidney Leite, doutor em Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco. Muito obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima, viu? Até uma próxima. E o nosso ministro está certíssimo, é isso aí mesmo. Obrigado, professor. Boa tarde.